Abra sua Bíblia lá no livro de Ruth comigo. Nós não vamos ler todos os versículos, porque eu quero falar de todo o livro de Ruth. São 4 capítulos, mas nós vamos ler alguns versículos. O capítulo 1 nós vamos ler ele todo, até o versículo de número 22. E depois eu vou tratar com os irmãos um tema. Você pode gravar aí e depois você vai entender o porquê. A doce e amarga providência de Deus. É sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. Doce e amarga providência de Deus. E nós vamos ver, durante essa exposição, a tristeza de não confiarmos na providência de Deus. Nós veremos também a motivação pela expectativa, quando nós temos expectativa da providência divina, e o regozijo de experimentar desta providência divina. Essas 3 coisas eu quero mostrar para você dentro do livro de Ruth, mostrando essa doce e amarga providência de Deus. Vamos ler o capítulo 1 para nós começarmos? Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminho de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejas felizes, cada um em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, filhas minhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por marido? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: Tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua nora, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Diz porém Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que repousares, ali repousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso.
Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Meus irmãos, como eu disse para vocês, aqui nós veremos como a providência de Deus acontece na vida do seu povo. E nós veremos que, embora em alguns momentos nós passamos por amargura, nós amargamos por conta da providência de Deus, mas nós também experimentamos a doçura desta providência. Se você observar no primeiro versículo, diz que isso aconteceu no tempo em que os juízes julgavam a terra. Lembra que eu preguei outro sermão em Juízes, falando que naquele período cada um fazia o que bem lhe parecia reto, o que eles achavam ou o que queriam. E o povo ia seguindo desta maneira. Então é nesse período dos juízes, que eu disse para vocês também que foi um dos piores momentos da vida de Israel, que o povo mais afundava nos seus pecados. Foi nesse tempo que aconteceu essa história. E eu disse para vocês que, em primeiro lugar, eu quero mostrar aos irmãos a tristeza de não confiarmos na providência divina. A tristeza que isso traz para as nossas vidas. Mas por quê? Pensa comigo, meu querido. Nós temos aqui um homem chamado Elimeleque. O nome Elimeleque significa Deus reina. Então, aí já começa a contradição, porque na verdade Elimeleque queria ser o governador da sua vida, o rei da sua vida, porque ele toma a decisão de sair da cidade de Deus, de sair da habitação do povo de Deus. Aqui diz que estava acontecendo uma fome ali. E por conta disso ele pega a sua família e retira a sua família da presença de Deus e leva a sua família para uma terra amaldiçoada, para Moabe. É interessante também, meus irmãos, que ele vai para a terra de Moabe em busca de pão. Mas Moabe, se vocês voltarem, vocês que estão lendo a Bíblia, vocês devem ter visto isso, vocês com certeza leram. Que Moabe foi um povo que negou pão para Israel quando eles estavam atravessando sua terra, indo para a terra de Canaã. Os moabitas eram inimigos deles. E aqui Elimeleque sai dessa terra e vai em busca de pão, em uma terra em que lhes negaram pão. É interessante também que Belém, onde eles moravam, a cidade, o nome Belém significa casa de pão. É hilário isso, né? Faltou o pão na casa do pão. É interessante isso. E o que eu quero mostrar aqui para vocês, meus irmãos? É que, por não confiar que Deus se lembra do seu povo, por não confiar que, embora a gente esteja passando por dificuldade, o Senhor há de suprir as nossas necessidades, ao invés de se arrepender, ao invés de se colocar de joelho, clamando ao Senhor, muitas vezes nós tomamos atitudes impensadas e atitudes erradas, tentando resolver um problema por não confiar na providência divina. Quantas vezes a gente tem medo de perder o emprego por falar a verdade e eu acabo mentindo, eu acabo escolhendo fazer aquilo que é errado. Isso já aconteceu com você? Você criança, você adolescente, às vezes você não estudou o suficiente para fazer uma prova, então você vai lá fazer a prova, e com medo de ser reprovado nessa prova, e de repente ganhar uma surra do seu pai e da sua mamãe, o que você faz? Tem a oportunidade de colar, você vai e faz isso. Você faz tudo errado, não estuda, cola, quando na verdade você deveria... Já que não estudou, então que eu encare a realidade e que o Senhor traga para mim a sua providência e o que acontecer está dentro dos planos do Senhor. Quantas vezes, irmãos,
Nós tomamos decisões precipitadas, porque não esperamos a providência divina. Aconteceu isso com Sara, mulher de Abraão. Deus tinha dito, olha, eu vou dar a você um filho, a vocês um filho. Mas parece que Sara não estava acreditando, ou o negócio estava demorando demais, então Sara deve ter pensado assim, eu vou dar um jeito de ajudar Deus. Foi lá, pegou a sua serva Agar e deu para Abraão coabitar com ela. Eles então tiveram um relacionamento sexual e ali nasceu Ismael. E o Senhor disse, não é com ele que está a minha aliança, mas é com o fruto do seu ventre. Sara tentou resolver um problema. Meus irmãos, a questão é que quando nós tentamos resolver com as nossas próprias mãos e não confiamos na providência divina, nós podemos amargar muito o sofrimento. Elimeleque teve essa atitude e por conta disso expôs a sua família a uma terra estranha e de adorador de ídolos. Ele morreu, seus filhos morreram e Noemi ficou sozinha. Uma mulher sozinha com suas noras, 2 mulheres. Meus irmãos, viver viúva naquele período era terrível. Não é como nos dias de hoje, que de repente você recebe ainda uma pensão do seu marido. Não é. Que você pode voltar para a casa do pai, que você pode facilmente arrumar, às vezes, outro marido. Não é. Naquele período, era terrível para uma mulher viúva. E aí eu digo a você, quer dizer, você pode pensar, pastor, mas essa mulher era sofrida mesmo. Porque ela sai da casa dela, não é pela vontade dela, é pela vontade do marido, não é? Sim. Quem tomou a decisão foi Elimeleque. E eles foram. Talvez Noemi nem quisesse ter ido, mas ela foi. E ela amargou todo esse sofrimento que Deus trouxe à sua família por conta da decisão de Elimeleque. E ela decide voltar. E é interessante, quando você olha aqui no final do versículo, ela volta e as pessoas olham para ela provavelmente pela feição dela, provavelmente pelo físico, talvez aquela mulher tão sofrida. E o povo olha para ela, no versículo 20, versículo 19, perdão. Então ambas se foram até chegarem a Belém, e quando chegaram ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, não é esta Noemi? Essa mulher provavelmente ela deve ter voltado, meus irmãos, totalmente acabada, arrebentada do dia a dia do que ela passou lá. E ela então diz, olha, não me chame Noemi, eu não mereço ser chamada de Noemi. Interessante que Noemi significa minha delícia. Não me chamem assim, me chamem Mara, que é amargura, porque assim é que eu estou amargurada por causa do que o Senhor fez comigo. Meus irmãos, Noemi, aqui nesse momento, talvez ela não pensasse na providência divina. Talvez ela não imaginasse o que o Senhor, talvez não é certeza que ela não imaginava o que o Senhor faria. E ela então vê o seu estado naquele momento e simplesmente diz, o Senhor está contra mim. O Senhor pesou a sua mão contra mim, olha como eu estou. E quantas vezes nós nos sentimos assim? Às vezes, quando Deus leva um parente querido nosso, às vezes, quando Deus permite que uma doença incurável chegue à nossa porta, ou talvez quando eu estou enfrentando uma situação de angústia, por conta de uma situação financeira, ou de relacionamentos arrebentados, e eu penso, o Senhor se esqueceu de mim. E quando isso acontece, nós começamos a chorar, nós começamos a nos angustiar, nós entramos em depressão,
Nós vivemos crises de ansiedade, temos crise de pânico e começamos a sofrer todas coisas por conta de que às vezes nós achamos que não há solução, nós achamos que Deus nos abandonou. E ainda muitas vezes acontece, como o salmista no Salmo 42, tem aqueles abençoados de Deus que ainda chega para nós e diz assim: uai, Admaicon, você não é crente? Cadê o seu Deus? Por que você está passando por essa situação difícil? Muitas vezes isso ainda acontece. Mas, meus irmãos, quando nós tomamos atitudes precipitadas, nós e a nossa família sofrem. Quando não confiamos que Deus é providente, Ele cuida de nós, a nossa família sofre, nós sofremos. E quando isso acontece, nós olhamos para nós e pensamos: Deus pode me chamar de Mara, de amargura, porque é assim que eu me sinto. Mas acontece que no início do capítulo 1, eles saem de lá faltando pão, não é isso? Mas olha o final do capítulo 1, versículo 22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cevada, no princípio da colheita. Ou seja, eles saíram quando não havia colheita, mas chegaram no princípio de uma colheita. Havia a possibilidade agora deles se alimentarem. Noemi fica em casa, amargurada, mas Ruth sai para colher espigas nos campos. E ela então, capítulo 2, vai mostrar que ela entra em uma terra de um homem chamado Boaz. Depois você pode ler o capítulo 2, eu vou resumir aqui para você. E Boaz, ela estava ali catando espigas, e Boaz olhou para aquela mulher, e alguma coisa chamou a sua atenção naquela mulher, e ele foi benevolente com aquela mulher. Ele disse: olha, deixai-a catar não somente o que está aí no restolho, mas deixe ela catar também as espigas dentro onde estão as espigas colhidas. Deixe cair mais algumas espigas para que ela possa catar mais também. Eles falaram para Boaz que essa Ruth era a nora de Noemi que haviam voltado, e ele é benevolente com ela. Aqui nós vemos Deus providenciando alimento para Noemi e Ruth. E então a Ruth leva para casa todos os donativos, ou toda a colheita que ela fez, né? Agora olha comigo no versículo 19. Versículo 19 do capítulo 2. Então lhe disse... versículo 18. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colhestes hoje? Onde trabalhastes? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. Noemi já começa a mudar a sua maneira de agir e de falar. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor, em cujo campo trabalhei, é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um de nossos resgatadores. Deixa eu explicar o que é o resgatador naquele período. Quando uma mulher ela se tornava viúva, o campo ou a terra dela, que era do seu marido, essa terra poderia ser resgatada por algum parente. E aí tinha a linhagem ali, os próximos, né? Tinha o irmão que precisava fazer isso. Se não tivesse o irmão, iriam para outros parentes. Mas tinha uma ordem. Então Boaz era um de seus parentes e era um possível resgatador.
Ele se casaria, para isso ele precisava se casar com a mulher, suscitava então uma descendência àquele que morreu, e ele herdava toda a sua posse. Era assim que funcionava. E agora Noemi começa a ter esperança. E aqui é o segundo ponto que eu quero tratar com você. O primeiro, como eu disse, é a tristeza que nós temos de não confiar na providência de Deus. Mas o segundo ponto aqui é a motivação que nós temos pela expectativa da providência divina. Noemi agora, ela já começa a pensar, ela começa a agradecer a Deus, ela começa agora a pensar de maneira diferente, e nós vamos ver que ela vai ter até estratégia, porque ela agora olha para uma possível providência de Deus, um possível resgatador. Meus irmãos, quando nós deixamos aquele vitimismo de pensar que Deus nos esqueceu de nós, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que eu estou sofrendo tanto? Quando eu deixo de pensar desta maneira, olhando agora para a providência divina e pensando, o meu bom Deus pode fazer algo diferente na minha vida, o meu bom Deus pode mudar a minha realidade, o meu bom Deus pode fazer algo incomparavelmente melhor do que eu imagino. Quando eu começo a pensar assim, quando eu começo a ter expectativa na providência divina, a maneira de eu encarar a realidade já começa a ser diferente. Noemi, nós vamos ver aqui que Noemi já começa a dar conselhos para ela. Olha o versículo 21. Continuou Ruth, a moabita. Também ainda me disse, com os meus servos ficarás, até que acabe toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora Ruth, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Ruth já começa a dar conselho para ela. Noemi começa a dar conselho para a sua nora Ruth. Se fosse a mesma fala de antes, talvez Noemi dissesse assim, minha filha, ele poderia nos resgatar, mas quero saber de uma coisa, nem vai colher nada, colhe em qualquer lugar. Isso é a fala de alguém amargurado, alguém triste, desesperançoso. Mas não foi isso que Noemi fez. Noemi começa a dar conselhos bons para sua nora. Vai lá, continua lá. Versículo 23, assim passou ela à companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Ou seja, o tempo todo ela esteve ali. Mas o capítulo 3 também fala algo interessante para nós, mostra algo interessante para nós. Versículo 1 até o versículo 5 vai mostrar o seguinte, Noemi bola uma estratégia. Noemi fala assim para Ruth, olha, quando você estiver lá no campo de Boaz, você vai observar onde é que ele vai deitar e dormir. Então, provavelmente, estava todo mundo colhendo, chegava a noite, eles então acampavam ali mesmo, né, no campo, e todos dormiam por ali. Homens, mulheres, todos dormiam ali nos seus lugares. E Noemi diz a Ruth, fala assim, olha, você vai ver onde é que Boaz vai dormir, você vai descobrir os pés dele, quietinha, sem ninguém perceber, e você vai deitar aos pés dele. Só faça isso. E deixa que ele vai dizer a você o que você tem que fazer. Parece um costume estranho, né? Como assim? Descobrir o pé, ir lá e deitar. Mas era assim que se fazia. Porque Ruth vai lá e faz isso. E aí, olha só. Olha o que acontece. Versículo 8 do capítulo 3. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. E ela prossegue,
estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não fostes após jovens, quer pobres, quer ricos. Boaz vê ela deitada ali. Ela diz: estende a sua capa sobre mim. Você é meu resgatador, você pode me resgatar. E Boaz diz: isso é coisa boa. Você poderia ter ido atrás de jovens, mas você veio atrás de mim. Diz isso para ela. Meus irmãos, quando Noemi cria essa expectativa, ela se sente motivada pela providência divina, para ela, uma possível providência. Noemi começa agora a se alegrar. Noemi consegue dar bons conselhos. Noemi consegue criar estratégias. Noemi consegue agir. E Noemi orienta a sua nora Ruth de uma maneira maravilhosa. E nós vamos ver o desenrolar dessa história no terceiro ponto. Mas aqui, nesse segundo que eu estou falando com você, eu queria que você pensasse comigo. Se eu me amargurar e me angustiar pensando que Deus esqueceu de mim, eu jamais vou conseguir agir. Eu jamais vou conseguir sair do lugar onde eu me encontro. Eu jamais vou ter expectativas. Mas quando eu começo a olhar para a providência divina, começo a confiar e a criar expectativa de que o Senhor pode mudar a realidade, então eu começo a pensar diferente. Então eu consigo sair da minha cama, eu consigo dobrar os meus joelhos e orar, eu consigo analisar toda a situação, eu consigo pensar, eu consigo planejar, eu consigo agir. Mas eu preciso acreditar que o Senhor é providente, senão eu nunca vou conseguir sair do lugar. Então, meu querido, confie que o Senhor é providente. Hoje pela manhã nós trabalhamos sobre a providência divina. Eu falei para vocês que estavam aqui, que o Senhor tem tudo em suas mãos. E em Romanos capítulo 8, versículo 28, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se ele diz isso, meu querido, você pode ter certeza que tudo na vida vai cooperar para o seu bem. E você pode confiar nisso e descansar nisso. Você pode estar passando por um problema de saúde, você pode estar passando por um problema financeiro, você pode estar passando por um problema conjugal, você pode estar passando por qualquer coisa, mas acredite, Deus está no controle de tudo. E de alguma maneira isso vai cooperar para o seu bem. Quando você começar a acreditar nisso, você vai começar a planejar, você vai começar a criar expectativas, você vai sair de onde você está. Foi isso que aconteceu. Portanto, quando eu não confio na providência, isso me entristece. Mas quando eu tenho expectativa na providência, isso me motiva. E a terceira coisa que eu queria mostrar para vocês aqui em todo o livro de Ruth é o regozijo de experimentar da providência divina. Quando Noemi volta para sua terra, ela nem imaginava o que aconteceria. Agora, quando ela vê o que Boaz estava fazendo para Ruth, quando Noemi vê isso, Noemi agora começa a criar expectativa, ela se sente motivada. Mas agora ela vai experimentar da boa providência divina. Nós vimos aqui, no versículo 9, Ruth dizendo para Boaz: estende a sua capa sobre mim. E Boaz diz: olha, você fez uma boa ação. E no desenrolar da história, porque nós vamos pular agora a leitura lá para o capítulo 4, do versículo de número 9. Então, até lá, o que acontece? Boaz diz o seguinte para Ruth: olha, eu sou seu resgatador. E eu vou fazer isso. Mas, tem um porém. Eu não sou o próximo que tenho direito. Tem um antes de mim. Então eu vou lá,
vou conversar com esse parente. Se ele não te resgatar, eu vou casar com você. Boaz dá a sua palavra a Ruth. E ele vai e conversa com o camarada e diz: olha, lembra daquele campo, fulano de tal, está ali para você resgatar. E o cara disse: não, eu vou resgatar então. Aí Boaz diz para ele: só tem uma questão. A nora de Noemi está aí. Então para você resgatar o campo, você tem que resgatar ela. E aí o cara disse: eu não posso, porque eu vou prejudicar minha família. Então eu não posso resgatar. E então Boaz está livre para fazer esse resgate e casar-se com Ruth. E olha o que o versículo 9 vai dizer então, capítulo 4. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunha de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto hoje sois testemunha. E todo o povo testemunhou isso. Versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito. Pensem, meus irmãos, o final da história não é a história de Ruth. Essa história é a história de Noemi. Mas o que o Senhor fez através de Ruth, de Boaz e de Ruth, na providência que ele levantou para Noemi, chegou até os nossos dias, e você vai entender o porquê. Mas essa pequena história, embora o livro seja o livro de Ruth, a história de Noemi. Olha só o que ele diz: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador. Boaz resgatou Ruth, mas o neto de Noemi resgataria Noemi. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Olha só, restaurador, consolador da tua velhice. Pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e o chamaram Obed. Olha quem é Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Perez. Perez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Preste atenção, meu querido. Lá atrás, Noemi nem imaginava o que aconteceria na sua vida. Noemi experimentou a amarga providência de Deus, mas agora ela estava se deleitando na doçura que é a providência de Deus, porque ela estava segurando nas mãos o avô de Davi, aquele que seria o seu resgatador. Meus irmãos, esta é uma pequena história de uma história muito maior. Obed seria resgatador, aquele que consolaria, que restauraria a vida de Noemi. Mas não se esqueçam que de Obed é que vem aquele que de fato é o grande restaurador das nossas vidas, o grande resgatador das nossas vidas. De uma maneira particular, Obed era o resgatador de Noemi, mas de uma maneira ampla, aquele que descende de Obed, que descende de Davi, é o resgatador de todo o povo de Deus.
Meus irmãos, você quer ver uma coisa? Lá em Apocalipse, no capítulo 5, Apocalipse capítulo 5, João está tendo a visão do trono e tem o livro da vida selado por fora e ninguém podia abrir o livro, e João estava chorando ali diante do trono porque ninguém foi achado digno de abrir o livro da vida. Se ninguém abrisse o livro não haveria vida. Essa é a interpretação, essa é a ideia de Apocalipse capítulo 5, e por isso João chora. João está lá chorando, falando: meu Deus, com o que vai acontecer? E aí, de repente, João capítulo 5, versículo 5, olha só o que diz: todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Esse é Jesus, meus irmãos, a raiz de Davi. E esse Jesus, ele é o resgatador de todos nós. Em Marcos, capítulo 10, versículo 45, ali nós vemos o Marcos registrar as palavras de Jesus. Marcos 10, 45, que diz: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. No final de toda a história, meu irmão, o resgatador de Noemi não era Obed, não era Jessé, não era Davi, mas era a raiz de Davi, Cristo Jesus, que foi enviado para pagar o preço dos nossos pecados e restaurar a nossa vida. Noemi não imaginava que isso aconteceria na sua vida, mas ela estava segurando alguém que seria o avô de Davi, de quem descenderia o Cristo, o nosso resgatador. Amados irmãos, quando nós olhamos então para a história de Noemi, nós vemos essa doce e amarga providência divina, mas nós temos a certeza de que Deus é providente e cuida dos seus. Deus usou Noemi, usou Ruth, para que deles descendesse o Cristo e trouxesse esperança para as nossas vidas hoje. Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor, para a luz. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E em Romanos capítulo 8, versículo 32, Paulo diz uma coisa fantástica a respeito do que Deus fez por nós. Romanos 8:32 diz o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos daria com ele graciosamente todas as coisas? Meu irmão, creia no seguinte: se Deus não poupou a vida do seu próprio filho, por que você tem medo de Deus não te dar aquilo que você necessita? Pense nisso. E observe, eu não estou dizendo que Deus vai te dar aquilo que você quer, mas eu estou dizendo que Deus vai te dar aquilo que você necessita. Porque se Ele não poupou seu próprio filho por amor a nós, você acha que Deus não vai cuidar de nós? Se você tem sofrido na dúvida da providência de Deus, se Ele vai ser providente, procure descansar, meu querido. Talvez você esteja angustiado, amargurado, abatido. E talvez você até pense assim: pastor, eu sei que Deus é providente, mas eu não consigo descansar. Talvez seja porque você não quer receber aquilo que é necessário para você, mas você quer receber aquilo que você tem desejo. E isso pode ser traiçoeiro para a sua vida. Porque se eu me deixar levar pelos meus desejos, eu posso fazer como Elimeleque e sair da presença de Deus, tentando buscar pão fora da casa dele.
E isso vai trazer problemas para a sua vida. Você pode ser como Noemi no início, que estava triste, amargurada e angustiada, porque estava experimentando a amargura daquela vida que ela estava vivendo. Mas se você entender que Deus tem o melhor para a sua vida, e que você precisa lutar contra as suas vontades, e procurar descansar na providência divina, você vai encontrar a doçura que é experimentar, o regozijo que é experimentar dessa providência. O Senhor Jesus diz que nada nos faltaria, nada do que nós temos necessidade. E eu digo a você, meu irmão, o Senhor jamais vai deixar você padecer e mendigar o pão. Se você estiver passando necessidade algum dia, Ele vai levantar pessoas para te ajudar. Se você estiver doente, Ele vai levantar pessoas para te visitar e para te ajudar. Se você precisa de conselhos, Ele vai levantar alguém para te aconselhar. O que você necessitar, você pode ter certeza que você vai receber da mão de Deus. Mas para isso, confie na providência dEle. Porque ela é amarga, muitas vezes. Porque sofremos, mas ela também é doce. E experimentar essa providência é o que traz regozijo para a nossa alma. Noemi voltou amargurada, mas no final ela levanta Obed nos braços. E agora sim, ela pode voltar a se chamar de delícia de Deus, porque o Senhor havia cuidado dela e lhe dado uma doce providência. Você quer receber isso do Senhor? Confie nele, porque com certeza, como Noemi, você também vai experimentar. Vamos nos colocar de pé? Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer no nome, por aquilo que o Senhor nos ensina, ó Deus, através deste livro de Ruth. O Senhor nos mostra, ó Deus, como o Senhor é um Deus providente, um Deus cuidadoso, que cuida de nós e que cuida do seu povo de maneira maravilhosa. Senhor, coloca no nosso coração essa certeza. Dê a nós, ó Deus, convicção de que se a nossa vida está em Tuas mãos, nós podemos descansar, nós podemos confiar, como já cantamos aqui. Senhor, que possa cair por terra, ó Deus, toda angústia, todo sofrimento, toda amargura, toda tristeza que os crentes possam enfrentar por deixar de confiar no Senhor. E que por meio dessa confiança, então, na sua providência, possa vir a alegria, possa vir a paz, o regozijo, a motivação, ó Deus, de planejar, de sair da realidade que estão enfrentando e buscar o Senhor, confiados de que tudo aquilo que eles têm necessidade não vai lhes faltar. Senhor, e que desta maneira nós possamos caminhar ao Pai, o nosso dia a dia, como Noemi estava no final do livro de Ruth, regozijando por segurar em suas mãos aquele que seria o seu resgatador. Que a nossa alegria, ó Deus, seja como a alegria de Simeão, quando pegou Jesus nos braços e o levantou e disse: Deus, agora o Senhor pode me despedir em paz, porque eu já vi o meu resgatador, eu já vi o meu Senhor, a tua salvação. Senhor, que a gente possa ter a alegria desse resgate que já nos foi feito. Nós temos a salvação em Cristo Jesus. Isso é a melhor coisa que o Senhor poderia nos dar, porque é por meio desta salvação que eu tenho a expectativa e a esperança de viver eternamente, sem dor, sem sofrimento. Que as outras coisas, ó Deus,
sejam coisas que eu possa até desejar, as coisas aqui da terra, mas que não sejam coisas que tomem o espaço no meu coração e que me impeçam de confiar na tua providência. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho, que o amor de Deus, o Pai, e que a eterna comunhão do Espírito repouse sobre vós hoje e para todo sempre. Amém. Amém. A igreja pode se assentar.